Saudações, irmãos, sejam todos bem-vindos a esta atualização profética. Tivemos 2 dias sem vídeos aqui no canal, não estava muito bem de saúde e ainda não estou melhor, mas pela graça de Deus estou aqui e espero que continue melhorando. Irmãos, eu quero compartilhar por alguns minutinhos algo recente. Aconteceu esta semana nos Emirados Árabes Unidos. Algo realmente estranho, que não acontece há décadas. Eu quero vos mostrar também alguns dados científicos e compartilhar simplesmente algumas citações do Espírito de Profecia relevantes em relação a isto. Nesta semana, sim, os Emirados Árabes Unidos foram inundados depois que tempestades despejaram chuvas de mais de 1 ano e meio. De acordo com as autoridades, irmãos, estas foram as chuvas mais fortes já registradas e causou corte de energia, inundou estradas, interrompeu voos, inundou casas e deixou várias pessoas sem poder chegar às suas casas. Outras trancadas em suas casas. Vemos aqui, irmãos, 18 de abril de 2024. Caos em Dubai, enquanto Emirados Árabes Unidos registram chuvas mais fortes em 75 anos. Em 75 anos vem acontecer uma coisa destas. Vejam, irmãos, inundações apocalípticas em Dubai sacodem a cidade perfeita. Uma cidade desenhada e projetada para ser a glória do mundo. Uma cidade de negócio. Quem diria que estas coisas aconteceriam nesta grande cidade? Irmãos, realmente isto é histórico para um país desértico. E deixo claro, embora o governo dos Emirados Árabes Unidos diga que não foi isto, nós temos que admitir, nós temos que informar que vários experimentos têm sido feitos ultimamente para alterar o clima da Terra, para impulsionar chuva ou para criar chuva e vários outros eventos climáticos. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês alguns dados, alguns vídeos aqui científicos dos Emirados Árabes Unidos. Escutemos muito bem o que é dito aqui. Mais uma vez deixo claro que não estou insinuando que foi isto que aconteceu, até porque as autoridades dizem que não foi isto. E se não foi, quem somos nós para dizer que foi? Escutemos. The UAE is one of the driest countries on Earth, with an annual rainfall of roughly 120 millimeters. Os Emirados Árabes Unidos são um dos países mais secos do mundo, com uma precipitação anual de 120 milímetros. As a result, it has to get creative when it comes to finding solutions for water. Como resultado, é preciso ser criativo quando se trata de encontrar soluções para a água. In the early 2000s, the UAE started performing regular cloud seeding operations. Cloud seeding is the process of increasing the amount of rain produced from clouds. No início dos anos 2000, os Emirados Árabes Unidos começaram a realizar operações regulares de semeadura de nuvens, processo de aumentar a quantidade de chuva produzida pelas nuvens. Ok? Semeadura de nuvens. Um processo científico de aumentar a quantidade de chuva nas nuvens. Isto é interessante, vamos continuar. So how does it work? It starts here, inside the National Center of Meteorology, where a team is constantly monitoring forecasts, looking for potential clouds to seed. Começa aqui, dentro do Centro Nacional de Meteorologia, onde uma equipa monitora constantemente as previsões em busca de nuvens potenciais para semear as operações. Research 5 operation, can you read me? Once they spot a cloud, they radio the pilots, who then take to the air armed with hydroscopic flares filled with a mixture of potassium chloride, sodium chloride, magnesium, and other materials. Assim que avistarem uma nuvem, eles transmitem em rádio para os pilotos, que então decolam com sinalizadores hidroscópicos, cheios de uma mistura de cloreto de potássio, cloreto de sódio, magnésio e outros materiais. E então, o que fazem esses pilotos com estes componentes químicos, com estes gases? Sobem as nuvens, para então espalhar. Vejam aqui, irmãos. It's essentially salt. When the plane reaches the right clouds, the pilots release the flares. É essencialmente sal. Quando o avião atinge as nuvens certas, os pilotos libertam as chamas. These salts basically attracts the moisture and try to make it condense. Esses sais basicamente atraem a umidade e tentam fazer com que ela se condense. Interessante. Interessante estas pesquisas dos seres humanos modernos. E volto a deixar claro mais uma vez que não estou dizendo que foi isto que aconteceu, porque as autoridades dizem que eles não lançaram nada desta vez. Mas o evento foi histórico. Fechamos um pouquinho.
Years worth of rain caused major flash flooding in Dubai. Roads turned into rivers hours yesterday. That's around what Dubai measures in an entire year. That's according to United Nations data. Rainfall Tarmac was underwater. Situação realmente caótica e preocupante. O que levou os moradores de Dubai a se perguntar: não foi este mais um experimento do governo, a chamada semeadura de nuvens? O governo respondeu. Vejam aqui, irmãos. Unidade Governamental dos Emirados Árabes Unidos nega que a semeadura de nuvens tenha ocorrido antes das inundações em Dubai. E se o governo nega, quem somos nós para dizer que foi? Vejam, tradicionalmente caracterizados pelo seu clima desértico e pela escassez de chuvas, os Emirados Árabes Unidos sofreram mudanças nos padrões climáticos ao longo do tempo, como consequência das alterações climáticas. Então não foi o governo quem mexeu desta vez, segundo as autoridades. São as mudanças climáticas que estão a criar estas coisas. São as mudanças climáticas que surpreenderam o Dubai com esta chuva recorde, com esta chuva histórica. Isto é muito interessante. De fato, não se fala de outra coisa no mundo senão das mudanças climáticas. Climate crisis, climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Warming climate. Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate emergency. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate solution. Climate change. Climate change. Climate crisis. Climate change. Climate change. Ah, sim, tínhamos nos esquecido das mudanças climáticas. Irmãos, eu quero ler algumas passagens do Espírito de Profecia que nos provam claramente que Satanás não está neutro em relação aos eventos finais, principalmente no que tange à natureza. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 24, Lucas 21, que nos últimos dias veríamos situações naturais calamitosas. Mas vejam, Satanás é o agente por detrás destas coisas. E às vezes ele usa homens. Às vezes ele usa o conhecimento científico. Volto a deixar claro, não estou dizendo que isto que aconteceu em Dubai foi resultado destas ações humanas. Não estou dizendo isto. Vamos ler, irmãos. Satanás está trabalhando onde? Na atmosfera. Envenena-a. E aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente e eterna. Então fica claro que Satanás está trabalhando na atmosfera. Envenena, certo? Outra passagem. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de quê? De poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Mais uma vez está claro, Satanás mexe, ele torce, ele manipula a natureza para atingir os seus fins. Outra passagem. Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Mais uma vez, irmãos, é comprovado aqui que Satanás manipula a natureza. Ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza e tanto quanto Deus permite, ele manipula. Para quê? Para trazer assim a sua colheita de almas desprevenidas. Irmãos, os homens, eu digo, instigados por Satanás, porque ele é o agente por detrás de tudo isto, na sua tentativa de manipular a natureza para trazer certos benefícios, como chuva onde não há chuva, bloquear os raios solares onde se queima muito, ele está abrindo espaço para grandes estragos, que no final ele vai procurar trazer soluções que aparentemente vão resolver esta situação. Vejam, irmãos, União Europeia estuda o quê? Bloquear os raios solares para combater as mudanças climáticas, de acordo com o relatório. O Sol é tão grande, irmãos. Foi Deus quem criou o Sol com um objetivo. E agora que estamos queimando demais, os homens, com a sua engenharia, vão tentar bloquear os raios solares. Isto vai dar certo. Vejam, não só a União Europeia. Vejam também, relatório da Casa Branca, Estados Unidos da América, sugere bloquear a luz solar para prevenir a mudança climática. Tudo a favor da mudança climática.
O ser humano é muito inteligente, mas a palavra de Deus nos diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. É loucura. Irmãos, Satanás está ativo agora. Ele que cria todas estas situações calamitosas no mundo. E os homens pensam como ele quer que o façam. Que o quê? Vejam, irmãos, nos acidentes e calamidades no mar inteiro, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está a madurar e seguem-se fome e angústia. Vejam, ele comunica ao ar uma infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Essas visitações, irmãos, devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. O que farão depois? Porque Satanás tem um plano, irmãos. Ele tem um plano. Continue lendo aí o Grande Conflito nas páginas 590 adiante. E vejam qual é o plano que Satanás tem nestes últimos dias. E ele já começou. É tempo agora, irmãos, de nós nos prepararmos. É tempo de olharmos para o alto. Os sinais da volta de Cristo estão aqui. Nós estamos vivendo exatamente os momentos em que Satanás, na sua fúria, de acordo com Apocalipse 12, verso 12, ai de vós os que habitam na terra, o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este é o tempo. Em breve nós veremos o mundo agitado com esta questão climática, em que eles aparentemente não encontrarão soluções. Satanás vai dar soluções. E nós sabemos muito bem o que virá disto. Bem, irmãos, nós nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até breve.